caseira, né? E estamos tentando agora investigar quem poderia ter deixado o artefato e quem seria o autor desse artefato para a gente estabelecer a autoria. Onde que estava esse artefato? De que forma ele foi encontrado? Ele estava no andar de cima, né, do fórum. Um funcionário encontrou, trouxe para baixo, deixou em cima da mesa e um outro abriu e ele deflagrou, né, explodiu. Estava direcionado para alguém, doutor? Estava direcionado para uma das juízas aqui do fórum. É a doutora Cíntia, doutor? Para a diretora do fórum. Ele chegou a abrir ou ele só mexeu? Como que ela explodiu? Ele, ao que consta, eu não tive contato com o funcionário porque ele tá no hospital sendo atendido. Né? Ao que consta seria um brinquedo, um Papai Noel de brinquedo, e quando foi colocar a pilha ele teria explodido. Essa é a versão que se tem dos policiais que conversaram com ele antes de ele ser atendido. Então ele foi colocar pilha, então. Isso. Ele abriu a caixa para colocar pilha. Ele abriu a caixa e foi manusear o brinquedo. Ele o Papai Noel do brinquedo. Ele explodiu. Ele explodiu. Tem câmeras para identificar quem entregou a parte? Nós estamos verificando no movimento, a câmera do fórum, infelizmente, não está funcionando, foi instalada pelo banco, né? Mas nós temos alguns estabelecimentos aqui e a gente está tentando fazer um levantamento. Primeiro vamos ter que estabelecer o horário que foi deixado isso aí, e que circunstâncias, né? Como que conseguimos burlar a vigilância do fórum para deixar lá dentro. E a partir daí a gente vai tentar estabelecer um horário para daí então conseguir alguma coisa mais efetiva em relação a quem teria deixado ali. Foi endereçado a juíza ou a diretora do A juíza diretora do fórum. A juíza diretora do fórum pelo interessante. Tem alguma relação com a audiência? Será? Possibilidade de a gente já tem algumas possibilidades que não pode adiantar. Primeiro, para não atrapalhar a investigação, e em segundo lugar, porque ainda é muito recente, né? A gente está numa fase investigativa muito precoce ainda para falar alguma coisa. Mas já existe alguma coisa que a gente pode se lastrear para continuar a investigação. Doutor, tem alguma coisa formada por quanto tempo o artefato passou a resistência do fórum desde que chegou até que explodiu? Chegou às 10, às É 9. exatamente isso que a gente está tentando estabelecer, o horário da chegada do artefato no fórum. Agora, no momento, é a coisa mais importante que a gente tem para descobrir, para a gente poder estabelecer quem poderia ter trazido isso para dentro do fórum. Já dá para dizer que ele chegou hoje no fórum? Não dá para dizer isso ainda. Né? A gente está conversando com alguns funcionários que saíram ontem à noite, os que entraram nas primeiras horas de hoje, para a gente procurar estabelecer. Né? Existem até algumas divergências por conta de nervosismo, tal, o que é natural, né? Mas a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo tranquilizar as pessoas e vamos tentar, no primeiro momento, que é o mais importante para a gente, estabelecer o horário. Tinha prego dentro da caixa e vidro? Como é fabricação caseira, havia pregos, sachinhos e cacos de vidro dentro do... Esse era um instrumento lacerante, vamos dizer. Dentro da assim, caixa ou dentro do Papai Noel? Dentro do Papai Noel. A doutora Cíntia não estava no prédio. Não estava no prédio. Doutor, foram 2 pessoas que ficaram feridas. 2 pessoas que foram feridas, uma com menor gravidade e outra com um pouco mais de gravidade. Só tem uns nomes. Sem os nomes eu não gostaria de divulgar por enquanto. Entendi. Doutor, como é que funcionou? O fórum depois disso, ele foi evacuado, foi feita uma varredura? Sim, foi evacuado, o pessoal da Polícia Militar auxiliou numa varredura, né? Parece que o expediente está suspenso hoje por lição de justiça. Palavras da diretora do fórum com quem eu conversei por telefone. E está sendo tomado todos os cuidados para preservar a segurança dos funcionários nesse momento, que é o mais importante agora a ser feito. Doutor, só pediria para o senhor explicar quais os indícios que dão conta de que seria um artefato caseiro? Primeiro pelo próprio instrumento, né? Seria um brinquedo, né? No segundo momento, a utilização de pregos, taxinhas, chumbo, vidro, que são características, né, de um artefato caseiro feito em cima. Então isso é o que mais caracterizaria, né? Mas também isso está sendo verificado. É bem provável que seja, né? Mas nada é definitivo ainda, porque ele entra numa fase ainda de investigação muito prematura ainda, para se falar qualquer coisa de uma forma mais efetiva. Como é que vai encaminhar a partir de agora a investigação? Nós já estamos tomando depoimento de algumas pessoas, né? A declaração das vítimas será também tomada em breve, ainda aqui no hospital.
para que a gente possa, como eu disse, estabelecer o horário em que aconteceu, para que a gente possa verificar quem trouxe o artefato para dentro, para a gente aí sim ter uma linha de investigação mais concreta. Nessa varredura que foi feita, nenhum outro objeto suspeito foi encontrado? Não, nenhum outro objeto suspeito. Mais alguma informação? Não, por enquanto sim. Doutor, nós tivemos informação, a doutora Cíntia era civil, certo? Então não tem nenhuma ligação com o julgamento criminal e audiência. A informação que nós recebemos é oficial, isso interno não, de que ela estaria demorando para tomar uma decisão numa separação religiosa. Isso procede? Você recebeu essa informação, doutor? Não. De que uma das partes desse processo, a fim de amedrontá-la, deu amor? Não. O senhor não ouviu essa informação? Tem Não tem isso. Não tem essa informação oficial. Teria tramitando com uma juíza? Isso a gente precisaria conversar com a doutora Cíntia, pessoalmente, formalmente, para a gente ter, né? A gente já teve algumas informações que podem ser nos auxiliar, mas efetivamente não teve nada para poder afirmar para você assim. Seria de uma parte de algum processo? É investigada, essa é uma das linhas de investigação, um Com certeza, atentado. Eu acho que é principal, né? A gente tem que verificar o porquê ela seria Ela é o alvo da principal, verdade, né? porque ela seria o alvo. Mesmo porque, como vocês mesmo falaram, e todos sabem, ela é da vara civil, então ela não lida diretamente com criminosos, em tese, né? Agora, criminosos também têm envolvimento O senhor acredita que tenha sido o envolvimento de algum